Olá, tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui, para fazer mais uma reflexão com vocês. Porque eu acredito que a vida da gente ela tem que ser feita de meditações e reflexões diárias da palavra de Deus. Se não tiver, um exame minucioso da palavra para que dela nós possamos extrair vida e poder, porque o que é o poder de Deus? O Evangelho é o poder de Deus na nossa vida. E eu estava meditando agora há pouco na palavra de Deus. Acabei de chegar da igreja, fui para a escola sabatina e o culto foi maravilhoso. E quando eu chego eu nunca vou assim me deitar e dormir, ficar de pernas pro hoje é sábado, é o dia do descanso do Senhor, então é descanso. Eu vou tomar um banho, almoçar e vou me deitar. Não, esse descanso é o descanso das atividades seculares. Mas um dia de muito trabalho no campo missionário, Hoje é dia de visitar, hoje é dia de orar com as pessoas, hoje é dia de bater de porta em porta, visitar elas e mostrar para elas que Jesus se importa com elas. E esse trabalho é um trabalho muito valoroso, porque ele repercute pela eternidade toda, porque essas ações santificadas estão sendo escritas no livro das obras. E se eu entendo essa verdade sobre o ID e sobre o sábado, eu não vou negligenciar essa tão maravilhosa verdade. Mas eu queria falar com vocês hoje a respeito de um assunto que para muitos tem sido um assunto, eu não gosto de falar, na verdade eu até falo desse assunto, mas eu ir fazer isso daí, eu posso ir para outros campos e falar com determinadas pessoas, mas esse tipo de gente aí, irmã, da outra pessoa, eu não quero ir não, irmã. Então é até engraçado, mas eu vou te dizer que o seu testemunho e o meu é a Bíblia que muitos, como Martinho Lutero falou, será a Bíblia que muitos hão de ler. E através do nosso testemunho, muitos podem chegar até Jesus, Até mesmo os macumbeiros, os feiticeiros, os que lidam, com feitiçarias. Olha para mim, sou um fruto vivo, dessa verdade, do poder do Evangelho, O poder do Evangelho alcançou uma determinada pessoa que lidava com esse tipo de coisas. E eu, como cliente, cheguei, ao conhecimento da verdade através dela, porque alguém ousou e levou o Evangelho de salvação eterna para ela. E ela hoje é uma grande mulher de Deus, me ganhou para Jesus e hoje eu saio pregando para todos os que me dão a oportunidade de falar que Jesus liberta, Jesus salva. O seu sangue é precioso para lavar e purificar, remover toda a mancha que o pecado deixa. E eu vou ler aqui com vocês agora, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Prestem bastante atenção na leitura, para poder você entender que não há motivos para temer o inimigo de Deus quando você está com Cristo Jesus e o Santo Espírito habita em você. E se ele habita em você, não é mais você quem exorta, não é mais você quem repreende, não é você quem muda e transforma ninguém, mas é através de você que ele vai fazer isso, tá bom? Diz assim, eu tô só me confundindo com o nome do livro, rapaz, que isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo do 9 em diante, diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, davam ouvidos, davam atenção, atentava para que esse mágico falava, Esse mágico falava e o que ele falava era engano, era mentira.
iludia as pessoas e do maior ao menor atentava para o que ele falava. Continuando a leitura, diz assim, ao qual, versículo 10, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, grande poder era o nome que as pessoas chamavam ele. Quando ele passava assim, ali vai o grande poder, não é? E hoje existe Zé Grande, existe João Grande, existe a Maria Grande, não é? Existe o Antônio o Grande. Grande em quê? Se ele não tiver o Todo-Poderoso na vida dele, ele é grande nada. Ele não tem nada de grande, senão o lago de fogo e enxofre, que esse lago é grande, porque numerosas multidões vão serem lançadas lá, não é? E aí diz aqui, o povo chamava este homem o grande poder, até Filipe entrar na história, né? Ele continuou sendo chamado o grande poder até Filipe, o grande missionário do Senhor Jesus, entrar na história. Porque quando Filipe entra na história, esse povo que até então, do menor ao maior, dava atenção para o enganador, o mentiroso, passou a volver os seus ouvidos, a sua atenção, as suas meditações para que o homem de Deus falava, e não o grande poder, mas o homem de Deus, o servo do Senhor falava. E ele falava de quem, o servo do Senhor? Senão de Deus, né? Senão de Deus e de Jesus Cristo, que salva e liberta. Continuando a leitura, diz aqui assim, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio macumbeiro, o próprio grande poder, o próprio mágico, diz no versículo 13, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, se tornou um discípulo de Jesus através do missionário Filipe. Não é? Ele passou a acompanhar Filipe de perto. O poder do evangelho transformou a vida desse macumbeiro, desse feiticeiro. O poder do evangelho é o poder de Deus em ação. E somente Deus, através do evangelho, da meditação diária das Sagradas Escrituras, é quem transforma e muda as nossas inclinações, o nosso caráter. A missionária convertida, recente, me ganhou para Jesus. Hoje ela está lá na igreja comigo, adorando, sabe? Louvando e adorando ao Senhor. A quem você tem medo de pregar o evangelho? Essa pessoa é macumbeira? Essa pessoa é um traficante? Quem é a pessoa de quem você tem medo de levar o evangelho? Meu irmão, meu amado, não tenha medo de pregar o evangelho para a pessoa, por mais perigosa que a comunidade fale que ela é. Se a comunidade fala que essa pessoa é perigosa e eles se contentam apenas em saber que essa pessoa é perigosa, é claro que ele vai botar terror. Mas se ele passar a olhar para um Filipe da vida, um Filipe como o Filipe aqui, se ele passar a ver em você uma pessoa enviada de Deus, uma pessoa que não faz discriminação, uma pessoa que não tem preconceito, uma pessoa que só tem apenas o amor divino para compartilhar, ele vai parar, e aqui no versículo diz, ele vai parar e vai dar atenção para o que você fala, porque o que você fala não vem de você, mas vem do alto dos céus. Não tenha medo de levar o evangelho para as pessoas difíceis. Se é um homossexual, se é um bandista, se é um feiticeiro, não interessa que tipo de passado essa pessoa teve ou continua tendo. O que é o passado dessa pessoa para Deus? Para o poder do evangelho. Não é nada. Não é nada. E não exerce nenhuma influência sobre você.
se você estiver alicerçado e a sua vida não tiver nada do que você venha a se envergonhar depois, se na tua vida, a tua vida toda ela apresenta frutos positivos, se você realmente é uma pessoa, um homem, uma mulher temente a Deus, que vive a sua palavra na prática, não só de falar, mas na ação, o Senhor pode te dar poder e autoridade para exortar aqueles que tentam distorcer a verdade. Hoje, pode ser que essa pessoa de quem você está dizendo que tem medo de pregar a palavra de Deus, já tenha te visto passando pela rua com a sua bolsinha, com a sua Bíblia. Mas se você nunca disse nem um bom dia para essa pessoa, nunca disse nem um boa tarde, ela vai dizer assim, ela disse que tem Deus, mas que Deus é esse que ela disse que tem? Então o Deus dela não gosta de mim porque ela não fala comigo, não é? Então não é que você vai ter uma familiarização com essa pessoa, não é que você vai ter uma amizade, um coleguismo ali, não. Você só tem apenas que ser o que Jesus foi, educado, não é? Educado, simpático, simples. Olá, boa tarde, bom dia, tudo bem? Se tiver um folhetinho na sua bolsa, olha, Jesus se importa com você, entrega o folhetinho. E se essa pessoa passar a dar crédito para você, no tempo oportuno, diga para ela que você ora por ela, mas esteja orando mesmo para poder falar, né? E pode ter certeza que assim como esse mágico que enganava, essa pessoa também pode um dia passar a se tornar um de você, um servo do Senhor. Um servo do Senhor, zeloso. E mais um vai estar sendo acrescentado no reino de Deus. Então, dessa forma, o ide pregar o evangelho a todas as nações vai estar sendo cumprido, e o tempo de Satanás vai encurtando, e o tempo e a aproximação da volta de Jesus continua cada vez mais próximas. Ou você está gostando da vida que você leva aqui? A vida que você leva hoje, no mundo de hoje, é boa? Eu tenho certeza que não é, meu irmão. Então, se não é boa e você não gosta daqui, então nos ajude a sair daqui. Pregue o evangelho, insta. Paulo disse, pregue o evangelho. Em tempo oportuno ou não oportuno, pregue. Porque nunca e jamais o Senhor vai cobrar de você o sangue daquela pessoa. Eu fico doente e muito triste quando eu escuto que existe pessoas que sabem que tem que pregar e ela diz assim, não, mas agora não, agora é o tempo disso, depois você faz isso. Se Deus trouxe a situação até você, use. Vai ter dias que você vai querer pregar a palavra para alguém e não vai ter mais. Sabe por quê? Porque Deus já usou as pedras no teu lugar. Porque você escolheu o tempo para ir. Então Deus viu que Ele levou a situação até você e você não fez caso da situação, não fez uso da situação. Então Ele levanta uma pedra para pregar no teu lugar, porque você não fez, e volta e você fica. Tá bom? Que o Santo Espírito que a nossa oração hoje possa ser a oração que Davi fez. Senhor Deus, cria em mim um novo coração. Renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. Sabe, Pai, não retire de mim o Teu Santo Espírito. Mas, Pai, derrama sobre mim o Teu Espírito. Não para me fazer uso dele, mas para que ele faça uso de mim. Para que eu possa proclamar as verdades que o Senhor quer que eu proclame, que não é minha, é Tua. E o Senhor volte logo. Pai, eu quero ir para a nova terra. Pai, eu não quero ficar aqui, eu estou cansada. Essa vida daqui, Pai, está me maltratando, é uma decepção atrás da outra. Chega, Pai, tem pessoas da nossa congregação, que é a Tua igreja, Senhor, que está dizendo que vai sair da igreja. Pai, existem pessoas, Pai, dentro da própria igreja dizendo que vai sair da igreja porque Cicrano e Beltrano agem da forma X, da forma Y. Se Cicrano está agindo da forma X, da forma Y, é porque deixou de olhar para o evangelho. Você que está olhando para ele corre o risco de ficar igual a ele.
E com o passar do tempo você não vai sentir mais vontade de ir para a igreja porque você não está olhando para Cristo, você está olhando para a criatura. Olha para Cristo, meu amado, já estamos quase lá. Não tardará, Jesus já vai estar voltando nas nuvens do céu e você vai ter a oportunidade de abraçar aquela pessoa que você apresentou Jesus para ela e de dizer, do jeitinho que a gente aprendeu na Bíblia, está acontecendo, não é? Você não quer ter essa alegria? Eu quero. Então se ajunte a mim. Desculpa, as palavras que eu usei um pouco pesada, mas o Senhor Deus pede para a gente exortar, não é? Para a gente exortar mesmo aquelas pessoas que estão dormindo o sono espiritual. Então, junte-se a mim nessa guerra, nessa batalha. Olha, não pense que você não vai passar por desânimo, indisposição, porque o inimigo vai lançar as setas dele. Mas nós sabemos as armas: jejum e oração, e leitura da palavra com disposição para aplicá-la, e ele cairá por terra. Junte-se a mim. A seara do Senhor tem poucos trabalhadores e tem se reduzido dia após dia. Se coloque na posição de soldado e confia no general e vamos proclamar. E você pode ter certeza que naquele glorioso dia você não vai ficar de fora, você vai ficar dentro da Nova Jerusalém, tá bom? Um forte abraço, feliz sábado e já eu tô indo pro campo. Se você decidiu hoje a ir pro campo também, ore antes de sair de casa, leia a Bíblia, separe textos, porque você vai encontrar no decorrer, né, do dia hoje, você vai encontrar pessoas com diversas situações difíceis e nenhuma situação de um é igual à situação do outro. Então, separe textos, peça a inspiração do Senhor e saia. Não confie em si, confia no Senhor, que lá Ele vai te dar as palavras certas de esperança, de consolo, seja lá qual for a situação, Ele vai te dar as palavras certas, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus.